Voltamos agora com as últimas e principais informações e notícias do dia. Chega! Triste notícia que atinge diretamente o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, em pleno dia que acontece o ato na Avenida Paulista. Infelizmente, pessoal, comunicado é divulgado. A gente sabe que Bolsonaro, lamentavelmente, há poucos dias, chegou a sofrer com complicações de doença, chegando até mesmo ser internado para assim passar por uma bateria de exames, onde então, naquele presente momento, ele foi detectado, foi diagnosticado com uma pneumonia viral. E naquele momento, inclusive, o médico de Bolsonaro confirmou que nada teria a ver com o pós-cirúrgico, que a gente sabe que ele ainda em abril desse ano necessitou passar por uma delicadíssima cirurgia. E havia, gente, em meio a tudo isso, uma dúvida se ele participaria, inclusive, desse ato que acontece no dia de hoje. Todavia, infelizmente, chega agora essa notícia e a gente vai trazer aqui o que foi, que aconteceu, que notícia e que chega nada boa que atinge o ex-presidente. Aliás, pergunto para você, em relação, às eleições para presidente de 2026, entre Lula, Michele Bolsonaro ou Tarcísio, entre essas três opções, em quem você votaria? Conte aqui pra gente nos comentários. Vamos trazer também, gente, uma outra informação também que envolve a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e que tem a ver com a justiça. Em instantes, todos os detalhes dessas informações, tá certo? Além disso, diversas notícias do mundo dos famosos que vem repercutindo nessas últimas horas do dia de hoje. Então eu peço que você assista até o final para entender essas informações. E olha, o vídeo tá simplesmente imperdível, cheia de informações fresquinhas que tá aí bombando e repercutindo na web no dia de hoje. Aliás, convido você, se for novo por aqui, tá chegando agora no Clique News, que faça parte aqui da nossa família no YouTube, se inscrevendo em nosso canal, ativando também o sininho das notificações. E vamos ao que interessa. Muito bem, pessoal, em instantes, todos esses detalhes dessa triste notícia que envolve o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. No entanto, a gente inicia trazendo as atualizações, informações a respeito, gente, do filhinho do apresentador Yudi, que, como a gente trouxe ainda ontem, necessitou passar por uma cirurgia de emergência às pressas, com apenas um mês de vida. Yudi chegou a dizer que ele receberia anestesia geral e que seria até mesmo entubado. E agora, gente, novas informações acabam sendo divulgadas. Isso porque Yudi veio a público para falar sobre o que teria rolado, gente, com o seu filho Davi Yudi, que passou aí por essa cirurgia complicada por causa de uma hérnia inguinal encarcerada. E para quem é pai ou mãe, só de ouvir uma história dessas, claro, já bate aquele aperto no peito, E durante o culto que ele participou, ele abriu o coração e compartilhou seu sentimento, abre aspas, enquanto meu filho era entubado, Deus falou comigo, vai, enquanto você cuida da minha obra, eu cuido da sua casa. Saí para pregar o evangelho com o coração apertado. No caminho recebi a chamada de vídeo e o Dinho estava bem, vivo, sorrindo. Sei que parece loucura, mas são os loucos que decidem confiar, obedecer e viver esse chamado, que experimentam os milagres mais reais. A cirurgia foi um sucesso. Eu cumpri meu chamado e através deste testemunho o nome de Deus foi glorificado mais uma vez. Falou Yudi, gente, confirmando que graças a Deus a cirurgia teria sido um sucesso e que agora, o bebê tá aí se recuperando, mas o quadro geral dele é bastante positivo. E olha só, galera, sabe o Alexandre Corrêa? Pois bem, ele voltou a agitar as redes sociais mais uma vez, trazendo de novo aquele assunto antigo envolvendo a ex-apresentadora Ana Hickman e o seu atual namorado, chefe Edu Guedes. Foi só a poeira da Justiça de São Paulo baixar, que inclusive condenou ele a 1 ano e 4 meses e 25 dias de prisão em regime semiaberto por calúnia. Processo esse que partiu do próprio apresentador da Band.
grande, que então Alexandre decidiu reaparecer firme e forte no Instagram para soltar, gente, mais uma dos seus desabafos. Em um vídeo publicado no seu Instagram, ele declarou o seguinte: "Nunca cometi crime algum, fui condenado porque chamei o senhor Edu Guedes de amante da minha mulher", e continuou afirmando: "Ele era amante da minha mulher enquanto eu era casado com ela". Falou Edu Guedes que mesmo, né, gente, diante dessa condenação, ele acabou mantendo o seu discurso, dizendo que não retira uma palavra do que ele teria dito. Abre aspas, "Não retiro uma palavra do que falei. Ele me deve uma explicação e ela também", falou Alexandre Corrêa. Ou seja, mesmo ele sendo orientado a manter a discrição, ele resolveu mais uma vez se pronunciar. E o advogado dele ainda pode, né, tentar reverter essa sentença, mas por enquanto já ficou tudo decidido que, se nada mudar, ele vai aí cumprir esse tempo em regime semiaberto, com todo aquele esquema de trabalhar durante o dia e se recolher à noite. E enquanto isso, a apresentadora Ana Hickman e o chefe de cozinha Edu Guedes preferiram silêncio total. Nenhum dos dois se pronunciou depois desse novo vídeo publicado por Alexandre Corrêa. E falando, né, gente, sinceramente, parece que ele prefere manter a polêmica viva do que tentar colocar uma pedra nesse assunto. Agora quero saber de você, você acha certo esse tipo de lavagem de roupa suja nas redes sociais? Isso ajuda ou só atrapalha quem está envolvido? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E olha só, gente, sabe o Alexandre Pato? O ex-jogador que todo mundo conhece, que é casado com a filha de Silvio Santos, a Rebeca Abravanel? Pois bem, pessoal, Alexandre Pato resolveu dar uma força para a família da Juliana Marins, aquela brasileira de apenas 26 anos que perdeu a vida depois de ter caído de uma ribanceira durante uma trilha no Monte Rinjani, lá na Indonésia. Para você ter uma ideia, ele bancou as passagens de volta para o Brasil do pai e da prima dela, que estavam lá acompanhando tudo de perto, tentando lidar com toda essa dor e resolver a situação. E o valor dessa ajuda não é brincadeira, não. Vale destacar que, primeiramente, o jornalista Léo Dias teria dito que Pato já tinha, né, se colocado à disposição para ajudar a família para trazer o corpo para o Brasil. Porém, a família acabou recusando essa ajuda de Pato, pois a prefeitura de Niterói, cidade natal da brasileira, acabou assumindo o compromisso de bancar essa parte do processo. E aí então ele acabou ajudando, né, gente, com as passagens da família. E a atitude do Pato foi basicamente de alguém que se mostrou solidário num momento tão complicado. Ele, né, se prontificou rapidinho a ajudar aí nesse momento tão difícil que a família tá vivenciando. Vale destacar que inclusive o laudo da autópsia confirmou que Juliana acabou falecendo por causa dos ferimentos internos graves provocados por um trauma forte no peito logo após a queda que ela acabou sofrendo. E o laudo acabou detalhando que ela teve fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa, o que, claro, acabou danificando os órgãos internos e causando hemorragia intensa, o que fez, né, com que ela perdesse a sua vida. Muito triste, né, pessoal? Mas e você, o que achou da atitude de Pato? O que acha do ex-jogador? Conte aqui pra gente nos comentários. E mais uma notícia envolvendo ninguém mais, ninguém menos que o apresentador José Luiz da Atena. Vem dando o que falar, galera, e dividindo opinião. O da Atena, que todo mundo conhece pelo seu jeito explosivo, realmente foi do céu ao inferno em poucos minutos. De um lado, ele acabou, gente, num determinado momento do seu jornalístico, ele fez questão de reconhecer o trabalho do pessoal da equipe, chegando até mesmo elogiar. Disse que queria ver todo mundo recebendo os créditos certinhos. Só que quando ele precisou mostrar um vídeo mais completo sobre um assalto em Santo André, mais uma vez ele acabou perdendo a paciência rapidinho. Abre aspas, "se não tem, aí eu vou mostrar do meu celular", falou ele ao vivo. A situação foi o seguinte, gente, da Atena queria que exibisse um vídeo desde o começo para todo mundo ver direitinho o que tinha rolado, mas a produção, por algum motivo, só conseguiu soltar a parte final, aquela em que o homem acabou reagindo
reagindo armado ao assalto. E isso deixou Datena ainda mais irritado. Aí já está no fim, tem uma imagem bem do começo. Se não tem, vou mostrar do meu celular. Insistiu ele, repetindo por quase 1 minuto, querendo mostrar tudo certinho para quem estava assistindo. Volta com calma, tem que mostrar para as pessoas. Repito, quando eu chamar a imagem, põe do cara chegando de moto, não depois. Aí já tá no fim da história. Não podemos entrar no fim. Disparou Datena, irritado com a situação. Vale dizer, gente, que segundo informações, boatos que circulam, o clima já estaria tenso nos bastidores há alguns dias. Inclusive, o editor-chefe do programa chegou a sair do cargo depois de um desentendimento com o próprio Datena. E parece que o resto da equipe também não estaria totalmente satisfeito, chegando, supostamente a se unir em apoio ao colega. Mas mesmo assim, a Rede TV fez questão de negar que exista qualquer reclamação formal. Ou seja, gente, resumindo a situação do Datena na Rede TV, parece que tá aí um pouco complicada, já que depois de tão pouco tempo ele comandando o Brasil do Povo, já começou, aquele clima pesado nos bastidores. E a gente sabe que o Datena já tem essa fama de ser impaciente e não durar muito tempo em emissora nenhuma. E do jeito que as coisas estão caminhando, com toda essa confusão rolando tão cedo, não seria aí nenhuma surpresa se ele resolvesse arrumar as malas de novo. E particularmente a gente acha, que o clima, se continuar assim ruim, tem tudo para ele sair antes do que muita gente imagina. Mas se você acha que Datena vai durar na Rede TV, tá assistindo ele na emissora? Conte aqui pra gente nos comentários. Vamos trazer agora uma informação que chega que envolve a grande apresentadora e jornalista Sandra Nemberg, que acabou surpreendendo ao público. Ela, com seus 57 anos, gente, apareceu nas redes sociais para comemorar o Dia Internacional do Orgulho LGBT+, que acabou sendo celebrado neste último sábado. Para quem não sabe, ela é mãe de uma jovem que faz parte da comunidade e fez questão de publicar um texto falando sobre a importância da liberdade. A filha dela, a Elisa Nemberg Paglia, fruto do relacionamento com Ernesto Paglia, já havia falado sobre sua orientação sexual em 2023. E nos comentários da publicação, Elisa chegou a fazer um agradecimento à sua mãe. A Sandra escreveu assim: "Meu crachá está pendurado neste cordão. E sabe por quê? Porque eu sempre defendi a liberdade de cada um, porque eu sempre respeitei o que cada um é, porque eu sempre lutei pelo direito de cada um viver do jeito que quiser. Eu sou uma mulher hétero e cis, ninguém opta ou escolhe ser algo, a gente simplesmente é, que todos, todas e todos possam ser", falou Sandra Nemberg, chegando a dizer que compartilhou, que o dia 28 foi escolhido, lembrando que tudo começou lá atrás na rebelião de Stonewall em 69, quando, a comunidade LGBTQIA+, decidiu enfrentar a violência policial, e isso teria virado um símbolo na briga pelos direitos civis e pelo orgulho. E Sandra deixou claro que a luta por respeito e igualdade é quase tão antiga quanto ela mesma, já que nasceu pouco antes deste marco. E aí ela fez questão, de publicar imagem aparecendo juntamente com a sua filha. Vamos trazer agora essa informação que chega e que atinge diretamente a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Notícia aí, gente, que já vem repercutindo em vários veículos da imprensa, trazendo aí essa informação que tem a ver com a justiça. Segundo informações que vem repercutindo, pessoal, Michele Bolsonaro decidiu entrar na justiça contra uma apresentadora. Isso mesmo, ela entrou na justiça contra a Teônia Micaeli, apresentadora do podcast Yelcast. E tudo isso teria começado depois que no programa ela ouviu o seguinte rótulo: ex-garota de programa. Segundo o portal Ovo Chico, essa medida então teria sido tomada após a veiculação dessa declaração, que teria então chamado Michele de ex-garota de programa. E sem pestanejar, Michele moveu esse processo por injúria e difamação e registrou tudo na segunda vara criminal de Teresina, no Piauí. E não dá para ignorar
lembrar o quanto essa história ficou séria para ela e toda a equipe de advogados. Michelle tá indo atrás do que acha justo, né? Querendo que a justiça avalie se o que foi dito realmente passou dos limites e manchou a sua imagem. Ela fez questão de processar no local onde o podcast foi exibido e onde a frase foi dita. E o assunto tá rolando nos noticiários do país inteiro, justamente porque Michelle quer deixar bem claro que não aceita esse tipo de ofensa. Mas e você, o que faria no lugar de Michelle? Entraria na justiça ou deixaria pra lá? Conte aqui pra gente nos comentários. Vamos trazer agora, gente, essa informação que tem a ver também, né, com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, mas mais precisamente em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Informação que acaba repercutindo no dia de hoje, que acontece o ato lá na Avenida Paulista. A gente sabe, né, que Jair Messias Bolsonaro, infelizmente, vem lutando aí com complicações de doença nesses últimos anos, desde a facada que aconteceu lá em 2018. E Bolsonaro, há algumas semanas, já não vinha apresentando o mesmo pique de antigamente. O pessoal já tinha até mesmo percebido que ele estava, né, meio um pouco aí abatido. Infelizmente, os problemas de saúde foram ganhando espaço, onde ele chegou inclusive a ter que suspender a sua agenda e procurar ajuda médica. E aí, realizando uma bateria de exames, a gente sabe que o médico, então, naquele momento, confirmou que ele estaria com uma pneumonia viral. A gente lembra que ainda em abril, ele acabou passando mal lá no interior do Rio Grande do Norte. Foi então para o hospital de Natal, de helicóptero, e depois precisou seguir de UTI aérea até Brasília, onde necessitou então ter sido operado. E foi então, né, a partir disso que ele precisou ficar vários dias internado, inclusive na unidade de terapia intensiva. E agora uma nova informação acaba sendo divulgado. Informações essas que foram divulgadas, inclusive por meio do portal de notícias, o UOL. Olha só o que diz a manchete, abre aspas. Bolsonaro vai à Paulista com saúde abalada e gera preocupação com a campanha. Isso mesmo, gente. Ainda, né, lidando com o quadro de pneumonia viral. Bolsonaro, mais uma vez, meio que acabou ignorando as recomendações médicas que pediu, né, para que ele reduzisse os seus compromissos. Mas mesmo assim, gente, ele decidiu participar desse ato na Avenida Paulista do dia de hoje. A presença dele, claro, gera preocupação para os dirigentes do partido, que consideram reduzir sua agenda nos próximos meses. Mas Bolsonaro fez questão de compartilhar no seu Twitter que estava se dirigindo para a Paulista, abre aspas, voo Brasília, DF, São Paulo. Amanhã, domingo, às 14 horas, Paulista, Justiça e Liberdade, compareça, obrigado. Falou ele em suas redes sociais. Ou seja, né, gente, mesmo lidando aí com complicações de saúde, Bolsonaro pretende subir no carro de som, tendo aí grandes chances de soluçar ao microfone, já que a sua saúde não estaria 100% recuperada. E ele mesmo admitiu que vem tendo nessas crises de soluço, ou seja, algo triste aí que acontece e que, claro, gera muita preocupação. E a cena, claro, chama atenção pelo tom preocupante. O ex-presidente, ainda não totalmente recuperado, acaba aí se submetendo novamente ao esforço físico e emocional de estar à frente de uma multidão, colocando, né, gente, infelizmente, a sua própria saúde em risco. Mas e você? Acha que Bolsonaro deveria cuidar integralmente da sua saúde e sair aí um pouquinho de campo no lado da política? O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários.